Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação: Fábio Carvalho. Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site hipnocast.com.br. No episódio de hoje, eu recebo o meu amigo Lauro Pontes, doutorando em psicologia, é hipnólogo e membro da Comissão de Ética do CRP, Conselho Regional de Psicologia. É também o atual presidente da Liga Nacional de Hipnose Clínica. Laura, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco e eu quero começar esse episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que você faz e conte um pouquinho mais a respeito de você. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Fábio. E, bom, meu nome é Lauro, eu sou psicólogo, moro no Rio de Janeiro, Brasil, né? E eu trabalho com psicologia clínica, hipnose comecei a estudar em 1998 no Hospital Miguel Couto aqui no Rio, que é um hospital público municipal, e lá dentro na verdade na faculdade eu vi um cartaz anunciando curso chamado informativo sobre hipnose nesse hospital. E aí fui ver, me matriculei, enfim, e comecei a fazer o curso em 1998 com o Dr. Fernando, ortomolecular, psiquiatra, clínico geral e funcionário do Miguel Couto, que criou lá dentro do Hospital Miguel Couto um setor de hipnose, né? E foi uma coisa inédita, porque naquela época era o único setor de hipnose em hospital público da América Latina inteira. E a gente atendia basicamente uma população de hospital público, né? Que aqui no Rio são as pessoas mais pobres, mais humildes, e que foi uma primeira grata surpresa já para mim naquele momento, aprender que depressão pobre também tem, né? E outras doenças mais emocionais, etc., que a gente acha que só rico que cuida, mas o pobre também sofre. É verdade, você falou sobre o Fernando Rabelo, né? Isso, ele foi meu professor, ele é falecido, infelizmente. Morreu em 2002 de um câncer devastador no cérebro. Mas antes disso ele conseguiu dar continuidade no trabalho e tal, até 2000, quando ele descobriu a doença, a gente trabalhou junto e eu à época também tinha uma segunda profissão, que era consultor de informática, e como eu já era especializado, eu cheguei, quando eu conheci na primeira aula, ele já falou sobre coisas que me encantaram, assim, meio que foi amor à primeira vista, assim, né? Criou uma relação instantânea de mestre e discípulo ali muito forte. E aí eu me apresentei a ele, perguntei se ele não queria filmar, fotografar, fazer coisas relacionadas à tecnologia, assim, com coisas digitais à época, né? Que as câmeras ainda eram analógicas. E eu já tinha câmera digital. Aí ele, que bom e tal, ele me recebeu muito bem e me convidou para cuidar disso para ele. E foi muito interessante porque eu de cara fiz um upgrade no meu curso, porque eu comecei a assistir as outras aulas dos outros módulos sem ter feito ainda nem meu primeiro módulo. Olha só. Então eu assisti as aulas normais segundas durante a semana e no final de semana passava o sábado inteiro lá no que ele fazia na chamada triagem, que era uma triagem mesmo de hospital, né? A gente recebia as pessoas, dava número e fazia as anamneses com pastinha e tal para poder fazer a organização do setor, né? Eu vou repetir, era um setor, né? Então tem toda uma lógica de controle, né? E de arrumação dinâmica ali do hospital. Uhum. E aí era muito interessante também, foi assim, realmente, Fábio, foi abrir um mundo, um leque de possibilidades e de realidade que eu, como um graduando, né, garoto, em 98 eu tinha 23 anos. Certo. Era assim uma coisa linda de se ver, porque aquele mundo de gente, né, aquele choque da realidade, sair do acadêmico para dentro de uma atividade dessa, e eu filmando, acompanhando, e começava a me aproximar, entender as coisas e ver como ele atendia. E era muito interessante porque o Fernando fazia um trabalho multidisciplinar com todo baseado, não baseado, mas assim, ajudado
por outras técnicas de terapias naturais e holísticas, né, associadas. Tinha cromoterapia, tinha reiki, dentro na própria triagem, lá atrás, as pessoas que chegavam com maior problematização de questões já eram atendidas ali, fazia logo um pré-atendimento. E aconteceram coisas muito interessantes. Essas filmagens eu tenho algumas em vídeo ainda como documento assim, mas esse trabalho que eu estou me referindo, ele durou até o Fernando adoecer, né? Então eu fiquei 2 anos trabalhando com ele. Teve um dia que foi bastante legal, que eu ainda estava como formação, como eu disse, e ele falou: Lauro, você quer fazer essa triagem aqui e tal? Conversa com essa pessoa. Ele me deu uma incumbência assim, eu falei: opa, vamos lá, né? E comecei já a atender assim, né? Naquela coisa da pressão e ao mesmo tempo do entusiasmo, né? E seguindo os passos dele. Então eu digo que eu sou hoje uma cria do Fernando, porque eu nem sei fazer hipnose de outra forma que não seja a que eu aprendi com ele, e que felizmente é uma forma muito ampla, muito complexa e muito que atende em todos, joga nas 11, como eu falo, porque ele via muito. Ele também tinha uma formação em medicina oriental. Ele era acupunturista e fez formação em medicina chinesa no IARJ, que é o Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. Certo. Então ele misturava conceitos de medicina oriental com a hipnose. E isso foi uma coisa muito interessante, porque ele criou certos exercícios e um tipo de atendimento que levava em consideração todas essas informações e todas essas teorias, né? Quer dizer, conhecimentos para poder dar um atendimento mais completo ao paciente. E lá era muito interessante a ponto de começar a criar um certo ciúme nos outros setores do hospital. Por quê? É verdade. Ali acabava gerando lucro para o hospital, porque o setor de hipnose foi associado ao setor de saúde mental, que pegava psiquiatria, né, toda a parte neurologia, toda a parte que falava sobre saúde mental do hospital. E o Miguel Couto é um hospital conhecido aqui no Rio como hospital de emergência, ou seja, qualquer caso de acidente de trânsito, parada mais braba assim, que ocorra, com problema principalmente relacionado à estrutura óssea, né, a parte de medicina física lá é muito forte. Ele vai tudo para lá. Então, se alguém aqui foi acidentado na Avenida Brasil, pega o helicóptero e leva direto para o Miguel Couto. É o hospital de referência para isso aqui no Rio. Entendi. E lá, então, esse setor, ele causava um certo ciúme, porque ele passou a ser o segundo setor em atendimento, só perdendo para a medicina física, que é essa medicina de emergência. Porque a gente tinha, todo sábado, mais de 90 pessoas para triagem. E uma lista de espera, e isso eu tenho documentado na minha monografia, que eu fiz do final do meu curso de psicologia, eu acabei escrevendo sobre o trabalho do Fernando. E a gente tinha uma fila de espera de mais de 2.000 pessoas. Para você ser atendido, você se inscrevia, né, fazia a ficha de inscrição e esperava literalmente 1 ano para ser atendido. Por conta de demanda, entende? Era uma quantidade de pessoas muito grande procurando o setor. E isso assim, né, eu repito, dentro do hospital público, um setor de hipnose, né, que é um assunto completamente, né, meio obscuro ainda para a maioria das pessoas. Verdade. Eu falo com os nossos amigos que a gente meio que vive num aquário, né? Assim, o mundo da hipnose é um grande aquário dentro de um oceano de sociedade. E lá, imagina, em 1998, no hospital público, né, mas ainda assim existia uma procura muito grande. E como o curso era pago, né, existia um setor dentro do hospital que chamava as amarelinhas, que eram senhoras, senhorinhas assim, na faixa dos seus 60 anos, 50, que eram voluntárias ao hospital, que ajudavam o hospital. E elas coordenavam essa parte burocrática do curso, né? Quer dizer, faziam papelada e dinheiro, conta, essas coisas. Então, como o curso recebia um pedaço da verba da saúde mental, ele acabava tendo dinheiro para custear, né, enfim, os materiais, as aulas, e ao mesmo tempo ganhava dinheiro dando o curso. Então ele acabou sobrando, fazia uma espécie de, olha só, não precisa dar dinheiro não, então tá aqui, esse dinheiro sobrou, porque o dinheiro circulava dentro do próprio hospital, era dinheiro para o hospital. E isso no meio médico, mesmo o Fernando sendo médico, gerava muito ciúme, né? Ele tinha um apoio do diretor à época, que depois mudou, se tornou uma outra pessoa que era meio que um desafeto do Fernando, não gostava desse trabalho. Era um cara muito cético, muito lógico, muito cartesiano, e não apoiava, né? Com aquele preconceito que a gente sabe que as pessoas que têm, né? Quer dizer, que pode ser um preconceito por ignorância ou um preconceito por
temeridade por saber o que é, né? O poder, a capacidade, não vou dizer o poder, porque eu acho que poder é uma palavra muito forte. Mas a influência, né? O impacto que a hipnose pode trazer e tudo isso. Os recursos, né? O que a hipnose pode proporcionar, né? Então isso foi levando, essa briga política foi acontecendo, mas o Fernando sempre se sustentando ali, bancando até o final, até porque não tinha o que dizer, né? O negócio dava dinheiro, além de tudo dava dinheiro. Né? Só que ele adoeceu, infelizmente, em março de 2002, ele começou com... Desculpa, em março de 2000, ele começou com uma sensação de confusão mental, sem noção de tempo, aí médico, né? Já foi falar logo com um amigo neurologista e tal, já foi fazer uma tomografia de cara, e ele descobriu uma massa do próximo ao terceiro ventrículo e com indicação de cirurgia. A partir daí, Fábio, a nossa vida mudou drasticamente, assim, porque... E realmente eu até me arrepio de falar isso, porque eu tenho fiquei com uma ligação afetiva com o Fernando, próxima, que foi além da relação mestre-discípulo, né? Quer dizer, eu me tornei um amigo dele. Então, assim, e coincidências acabaram acontecendo, tipo, quem recebeu a notícia no meio do corredor do hospital, brincando, porque foi depois de Páscoa isso, eu liguei pra mulher dele e eu falei, pô, Denise, cadê o Fernando? Tá passando mal, tá no banheiro porque comeu muito chocolate, né, fazendo piada. Ela, não, Laura, o Fernando teve um problema e a gente está aqui no hospital e aconteceu isso. E eu, assim, no corredor do Miguel Couto, com o pessoal da turma em volta esperando ele chegar, porque foi assim, literalmente, ele simplesmente não conseguiu aparecer, entende? De uma semana para outra. E aí eu tendo que dar notícia para as pessoas e começando a me engajar nisso, ficando próximo dele. Uma parte da turma começou a ver essas questões políticas do hospital, era um pessoal que já estava mais tempo com ele, e eu fiquei muito preocupado com ele em si. E aí me coloquei à disposição, né? Quer dizer, fiquei como uma figura ali presente quando precisasse de alguma coisa. E daí em diante, Fábio, foi uma luta, porque depois da cirurgia, obviamente, ele ficou com um comprometimento físico, né? Uma hemiplegia pro lado esquerdo, que é muito comum quando se faz uma cirurgia assim no cérebro, e um pouco de confusão mental e tal. Só que quando ele estava para ter a alta do hospital, ele simplesmente voltou, apagou de novo, e meio que o câncer voltou em 2 semanas. Ocupou o espaço, né, do que foi removido, e dessa vez mais agressivo, e dessa vez, enfim, tendo que fazer... Imagina, você fazer 2 cirurgias invasivas no crânio em 2 semanas, né? Eu entendo. Quer dizer, é uma situação bastante complexa nesse sentido, né? Muito complexa. Que envolve um momento onde eu imagino que talvez a gente, nessa situação lá, o hospital tivesse no seu ápice do desenvolvimento desse trabalho, e aí isso vem junto com a doença. E você traz aqui uma informação que eu acho que é muito relevante, principalmente para quem quer entender um pouco mais da história da hipnose no Brasil, né? Porque eu te digo pessoalmente, uma das pessoas que eu tinha como referência e quis buscar, inclusive ter a oportunidade de ter contato foi o Dr. Fernando Rabelo. Quando nas minhas pesquisas eu encontrei as referências, né, de milhares de atendimentos sendo feitos. Eu até tentei entrar em contato, isso em 98. E aí já em 99 já começaram a haver as mudanças, e eu não consegui ter a oportunidade de ir lá e poder estudar diretamente, quer dizer, absorver da fonte, né, do Dr. Fernando Rabelo. Mas reconheço nessa informação e nessa história que você está trazendo, né, a relevância que ele teve para a hipnose, principalmente dentro da área da saúde, né? Isso. O único erro acontecido nessa história toda, Fábio, é porque como essa coisa do setor de hospital, né, tem uma questão política muito forte envolvida, e o Fernando tinha que centralizar nele todas as responsabilidades. Então, assim, meio que o setor era o Fernando e o Fernando era o setor, para efeito político, entende? E aí, no momento em que ele é afastado por conta dessa cirurgia, né, que foi muito avassalador, enfim, ele não tem a menor condição de voltar ao trabalho, pelo menos pelos próximos 6 meses, vira uma coisa assim que a gente sabe que, né, existe a desculpa oficial, mas a gente sabe que o diretor meio que, eu acho que se aproveitou do momento e simplesmente acabou com o setor.
ele deixou na rua como eu disse, mais de 2.000 pessoas numa lista de espera, né? Pessoas que estavam sendo atendidas semanalmente em ambulatório, porque a gente tinha um ambulatório de hipnose, né? As pessoas, depois que passavam por essa triagem, elas eram orientadas por essas amarelinhas, as senhorinhas, a vir em tal dia, em tal hora, se consultar com tal pessoa, né? Porque tinha uma equipe para atender, que eram os estagiários, que eram as pessoas que estavam aprendendo, né? Estudando, e essa é a forma de estágio, era o terceiro módulo do curso, né? Que o primeiro era o informativo, onde podia ser aberto a qualquer um. O segundo módulo de formação era restrito a médico, psicólogo e odontólogo, até por uma questão com o CFM e o próprio hospital, porque eles, né, como eu disse, tem toda aquela coisa burocrática e política, então não dava, ele só podia dar o curso para quem tinha o seu conselho reconhecendo a hipnose como prática, né? À época só tinha esses 3. Depois veio fisioterapia, enfermagem, outros conselhos. Mas essa época só tinha esses 3. É verdade. Na verdade, eu queria aproveitar esse momento e resgatar esse aspecto aí, né? Porque o Lauro, de repente, em 98, ele entra num mundo que é um mundo completamente fascinante. Talvez até um mundo que pudesse parecer mágico, né? E até pelas experiências e coisas que você descreveu, que você começava a observar no próprio hospital, né? Eu vi mais coisas que o céu mais coisas do que o céu e a terra podem julgar, assim. Eu imagino. Aconteciam coisas ali muito interessantes. Mas antes de chegar lá em meados de 99, antes de chegar nos momentos que obviamente culminaram antes de chegar ali no momento onde o departamento deixa de existir e onde de repente também a gente passa a ter a situação de perda do próprio Fernando, me fala um pouquinho do Lauro em termos de indivíduo, pessoa. O que é que chamou a atenção do Lauro com relação à hipnose? O que é que foi o momento que você disse, não, isso aqui é algo que me interessa, porque tem algo aqui a mais? O que é esse algo a mais? O que foi o trigger, né? O que foi o gatilho que te motivou a continuar, né? Porque você poderia ter, de repente, dito, não, isso aqui é interessante, mas não é a minha praia. Antes da gente encontrar o mestre, né, a gente passa por pseudos mestres que a gente acha que é o mestre, mas ainda não é o mestre, né? Porque o discípulo ainda não está pronto. Tem aquele famoso ditado, né, oriental. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E eu não estava pronto. E quando eu comecei a faculdade em 95, eu dei a sorte, na verdade, eu tenho que reconhecer isso, de ter um professor que era extremamente antiético no comportamento dele como pessoa, mas era um cara muito ligado já à hipnose e PNL. E ele fazia uma coisa muito errada, mas que para mim deu muito certo, que era pegar matérias como História da Psicologia, PGE, que era Psicologia Geral Experimental. Ao invés de dar o que estava no currículo para ser dado, ele começou a falar de PNL. Eu conheci em 1995 quem era Jay Haley, quem era Jeffrey Zeig, quem era Milton Erickson, porque ele começava a falar de metamodelo, falava de VACOG, isso para a turma de primeiro período da psicologia, né? E aí aquilo já falei, opa, isso aqui parece ser muito interessante, porque eu fui fazer psicologia, Fábio, né, falando um pouquinho rapidamente de mim, absolutamente por acidente, assim, porque eu era técnico em mecânica pelo Cefet e tinha acabado o Cefet, estava num momento na minha relação afetiva com a namorada da época meio baleado e fui fazer terapia. E aí quando eu fui fazer terapia, eu me encantei com o outro lado, né? Quer dizer, com quem estava me ajudando. Aquele lugar ali me pareceu muito interessante. E aí eu não sei por que cargas d'água, cara, me deu a louca. Eu falei, eu vou fazer vestibular para psicologia. E aí o ano de 94 eu estudei, fiz um pré-vestibular e aí passei para as faculdades aqui do Rio, passei para as públicas e escolhi a UERJ absolutamente por uma distância, porque uma era em Niterói e a outra era na Ilha do Governador, e eu moro em Vila Isabel e a UERJ é a 1 quilômetro de onde eu moro. E a UFRJ, né, tinha um agravante que as aulas eram na ilha e em Botafogo, então ficava um deslocamento muito grande. Aí, por conveniência mesmo, eu fui para a UERJ, eu poderia ter ido para qualquer uma das duas e a história seria diferente, mas quis o destino. E aí esse professor me apresentou esse tipo de abordagem, né, diferenciada, que eu já gostei, já me encantei, já colei nele durante esse período.
E até que em 98 eu vi o cartaz do Fernando falando de hipnose. Eu falei, opa, aquele negócio, né, que eu já aprendi, que eu acho que é legal, que parece ser legal, eu quero ver qual é. E foi totalmente naquela ideia de que as pessoas têm da hipnose, né, coisa mística, meio mágica, meio obscura, meio poderosa, que dá essa sensação de poder, né, na gente. E assim eu me encaminhei. Então, a minha história com chegar à hipnose, meio que houve um ovo sendo chocado um pouco anos antes, a partir de 95, com esse professor, que, para você ter ideia, eu comprei o Terapia Não Convencional em 96, para fazer trabalho para esse cara, porque ele dava matéria, ele dava trabalho em cima da matéria que ele dava, entendeu? Era uma coisa meio maluca, assim. Ele plantou a semente, então. Plantou a semente. Apesar de, como eu disse, ele não era um cara eticamente muito digno, vamos dizer assim. Ele teve uns problemas com ele depois. Mas serviu. Eu costumava dizer o seguinte, que o Lugão, esse professor, ele foi o município, assim, e o Fernando me apresentou o universo, né, em termos de tamanho. E realmente depois, assim, eu falava até que eu estava só cumprindo tabela, né? Igual o time que já não tem mais chance no campeonato. Uhum. Eu acabei a faculdade nessa vibração, assim, eu fazia as matérias mesmo só por fazer, porque meu objetivo era trabalhar com o Fernando. Meu objetivo de vida naquele momento passou a ser me tornar um psicólogo, hipnólogo, e trabalhar com a clínica, associando a técnica da terapia, né, convencional da psicologia com a hipnose como ferramenta, que é o que eu faço de 2000 para cá. Quando eu me formei, até hoje são 16 anos trabalhando com clínica nesse molde, né, usando terapia de base existencial humanista, com todos os recursos dos outros cursos que eu fiz, porque eu imitei o Fernando nesse sentido e fui fazer todos os cursos que eu pude dentro da minha alçada em termos de terapias naturais e tudo. Estudei medicina indiana, medicina chinesa, tudo em cursos de formação básica, né? Claro, eu não sou nenhum especialista. E fitoterapia, ortomolecular, bioquímica, alimentação funcional, porque eu tenho para mim que a gente não pode ser, na área da saúde mental, aquilo que o médico é na área da saúde corporal, vamos dizer assim, que só entende o órgão como problemático, né? E a gente não pode separar o órgão do corpo, e a medicina insiste nesse erro da dualidade, né? Do comportamento e pensamento cartesiano, onde o problema de fígado é um problema no fígado. Não é, o fígado é um sistema, ele faz parte de um grande sistema. Então eu concluí que para a mente eu também tenho que pensar dessa forma. E eu aprendi lá atrás com o Fernando, por exemplo, que depressão tem a ver com o intestino. Então a gente não pode pensar a depressão só como questão causal, como questão comportamental, como questão mental. A gente tem que pensar como questão orgânica também, porque a serotonina é produzida no intestino. Então você não pode desconsiderar o intestino do depressivo, entende? Entendo. São coisas que eu concluí, na verdade, e que eu tenho por base no meu trabalho esse tempo inteiro. E aí são aspectos bem interessantes, né? Que você está trazendo aqui elementos que talvez permita a gente agora dar uma navegada por elementos éticos, né? Você tocou nessa palavrinha e é o tema central, talvez, da nossa conversa hoje. E ao entender esse indivíduo, né, o Lauro, que é motivado e passa por uma situação onde algo chama a atenção, ele entra por um modelo que ele enxerga ali no terapia não convencional e depois encontra um mentor, encontra um modelo para seguir, né, através do Fernando Rabelo, e depois você, seguindo a tua carreira, identifica esses parâmetros filosóficos, teóricos, mais práticos de como interpretar a saúde mental, né? Como você está colocando. Isso. Mas como isso representa, então, desde uma perspectiva ética, até observando o modelo do trabalho do próprio Fernando e de outros profissionais que, ao longo do tempo, você, obviamente, eu tenho entendido, que tem tido contato. Como é que isso vem representar esse aspecto ético, moral, e a gente fazendo já um gancho com a hipnose, como é que a gente pode começar a delinear uma conversa em cima desse aspecto? Observando o que eu fui experimentando, né, ao longo desses cursos, dessas formações e do próprio contato no hospital, né, as articulações políticas que precisam existir, que sempre existiram, né, eu sou meio Foucaultiano nesse sentido de que tudo é política mesmo. Eu comecei a observar certos comportamentos que me deixavam achando que aquilo tinha alguma coisa de errada, sabe? Assim, como eu disse, eu estava me formando, né? Eu era um garoto de 24 anos aí nessa altura, quase 25, e comecei a ver que, peraí,
parece simplório que eu vou falar assim, mas tem o caminho certo e o caminho errado, né? O caminho que prioriza o paciente e o caminho que prioriza o lucro em cima daquele paciente. Já naquele momento eu vi que existia essa separação nas próprias pessoas que cercavam o Fernando, assim. Eu posso dizer que a minha observação sobre ética começou observando não só o comportamento ilibado do Fernando, como as pessoas em volta dele querendo beber um pouco daquela fonte. Eu não vou citar nomes aqui, mas hoje pessoas que são bastante até famosas no meio da hipnose no Brasil, à época, faziam isso. Foram até o curso do Fernando e você via que estavam ali para se autopromover, para se autodivulgar perante aquele grupo ali, porque já tinham o seu próprio caminho e se matriculavam apenas para fazer essa ponte comercial, vamos dizer assim. E passando isso, indo para a parte das terapias naturais, é o que você mais via, assim, né? Até mesmo comerciantes fazendo curso para poder... E aí, ok, nesse sentido, porque aí sim parece um comportamento ético, né? De você... Eu sou um comerciante, eu não sou um profissional, eu vendo produtos. Então eu quero entender melhor do funcionamento dos meus produtos para poder vender melhor. Isso é um comportamento ético. Agora, gente que vendia coisas que já começava a cobrar exorbitâncias, enfim, aquela, como eu disse, parecia me traçar uma linha onde separava um comportamento que visava realmente aprender, estudar, se dedicar ao processo para ajudar, né, para poder fazer o trabalho bem feito, e outros que estavam ali objetivando ficar com o nome em evidência para poder ficar famoso, para poder ganhar dinheiro. Então isso começou a bater em mim com muita força, e dentro da faculdade a gente estuda, né, filosofia, a ética grega, aquela coisa toda da ética enquanto instância da teoria, né? Como ramo da filosofia. Como ramo da filosofia, exato. E aí eu comecei a perceber que, assim, peraí, temos que falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos apontar, botar o dedo nessa ferida e começar a discutir isso de forma mais clara, de forma mais firme. E paralelo a isso, Fábio, foi o momento em que começou a ter o Orkut, né? 2006, 2004, 2005, naquela época eu te confesso que eu não tenho isso muito como lembrança muito fixa em termos de cronologia na minha cabeça, mas por essa época aí começou-se a comunidade de hipnose no Orkut que eu criei, né, com esse objetivo. Era uma comunidade para levar a hipnose a sério, para fazer a hipnose do ponto de vista bem feita, correta mesmo, porque há uma maneira correta de fazer, e eu não estou me referindo à técnica, há uma maneira correta de você conduzir a técnica, né, de você objetivar o teu conhecimento, né, e é o que eu falo, assim, eu bato nessa tecla, eu insisto nisso, eu repito essa frase em qualquer aula, em qualquer palestra, em qualquer papo que eu falo. Quem trabalha em área de saúde objetiva ajudar a pessoa e não lucrar com isso. O lucro é em segundo plano. Você tem que viver, claro, você tem que receber pelo teu trabalho, claro, mas o objetivo central não é esse. O objetivo central é ajudar. E com essa ajuda você vai receber o teu dinheiro por essa ajuda, por esse trabalho, na verdade, porque aí é o teu labor, é o teu trabalho, que envolveu o teu estudo com muita eficácia, que envolveu a tua dedicação e o respeito àquele paciente. Naquele momento em que você está atendendo, a única coisa que interessa é ajudar aquela pessoa, né? O dinheiro vem depois. Então eu fiz essa separação, porque eu brinco, eu falo assim, quem quer ganhar dinheiro não está errado, não é errado querer galgar uma vida material mais confortável e tornar isso um objetivo de vida. Quem sou eu para poder dizer se isso está certo ou errado na vida daquela pessoa ou daquela outra pessoa? O ponto aqui é que na área da saúde não deve ser assim, não pode ser assim. Deveria isso ser ensinado desde sempre, assim, tipo, quer ganhar dinheiro? Tranquilo, cara, vai estudar outra coisa. Agora, você ser médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que mexa com o humano, ele tem que aprender, antes de mais nada, a respeitar esse humano. E o que eu vi ao longo desse tempo, em inúmeros contatos e transpasses relacionais que eu vivenciei ao longo desse tempo inteiro, é que realmente, assim, existe poucos e bons, sabe, assim, e que infelizmente ainda a maioria vê a coisa de forma muito negociata mesmo, né, como objetivando apenas e simplesmente o dinheiro, assim, pessoas que largam carreiras em outras áreas que vêm nesse negócio da hipnose ou das terapias naturais de uma
maneira geral, um lugar onde se dá para ganhar mais, né? Onde você conta com a lábia, tem muita gente que tem talento natural. Você sabe, né? A gente em PNL tem os naturals, né? Esses naturals, eles usam às vezes esse conhecimento deles que é fantástico pro mal no sentido de querer se dar bem em cima dos outros, né? Naquelas histórias que a gente conhece tanto. Um comportamento, então, assim, talvez aí a gente fazendo esse vínculo, né? Antiético, né? Quer dizer, exato, o oposto do que pede o aspecto moral e, enfim, e da boa fé. E a gente está falando de saúde, é isso que eu sempre... Não podemos deixar de falar isso, assim, aspectos de boa-fé, de moral, de ética, tem que ter em todos os cantos, em todas as áreas, né? Na oficina mecânica tem que ter, em qualquer área, o lixeiro tem que ser ético, né? O padeiro tem que ser ético. Agora, quem trabalha com saúde, quem está cuidando da saúde de outra pessoa, cara, isso é uma responsabilidade muito grande. A ética é a primeira coisa que você tem que usar, né? Não é o conhecimento. Antes do conhecimento vem a ética, eu acho. Que é um comportamento, como eu disse, assim, se eu sou um profissional de saúde, eu estudei para ajudar alguém, para melhorar a vida daquela pessoa, seja lá a técnica que eu faça, seja lá o que eu tenho estudado. Então eu acho que o divisor de águas para mim foi esse. Foi a experiência de ter vivido essas práticas, né? Essas coisas que foram acontecendo e que eu fui vendo que existem pessoas com intenções diferentes dentro de um mesmo assunto, né? E intenções que não são muito dignas para o assunto em questão, que é a saúde. Então, a partir daí, eu galguei esse discurso ético e, por uma coincidência muito feliz, eu fui convidado a dar aula de ciência e ética na medicina oriental, que era uma matéria no curso da Abaco, que é uma escola de acupuntura aqui do Rio, aberta, que fisioterapeutas são o seu grande filão, assim, o seu grande mercado, e essa matéria é importante para o título de pós-graduação que essa formação queria ter. Eles se associaram a uma universidade, São Camilo, e aí eles podiam dar um diploma de pós-graduação, de nível pós-graduação, reconhecido pelo MEC. Para isso tinha que ter aula de história e de ética. E aí um amigo que me convidou e eu comecei a dar aula disso, comecei a estudar mais isso, e esse discurso todo que eu estou te falando aqui foi ampliado para esse curso, né? E para essa coisa da ética. E eu acabei me tornando um defensor desse comportamento, né? Dessa postura, dessa forma de trabalhar, né? E sempre defendendo essa teoria. Não é só uma teoria, deve ser a prática, que é trabalhar a saúde com toda a ética do mundo, assim, possível, né? E foi isso, quer dizer, eu dei aula durante alguns anos nesse curso, fui aprimorando o meu conhecimento sobre o assunto da ética e do comportamento dentro do consultório. Aí a gente vai ampliando isso para outros discursos, né, que vão para os âmbitos da política social, da relação com a indústria farmacêutica, da postura dos médicos, da questão realmente desse embate entre fazer dinheiro e cuidar, né? Correto. Que é um território meio complexo. E aqui, Lauro, você traz, de novo, um aspecto muito importante para a gente explorar, que é justamente essa dependência, esses vínculos que a ética tem no profissional, né, e em várias áreas. Uma das coisas que talvez faça todo sentido aqui para a gente explorar é justamente o seguinte: como é que estaria o panorama hoje do profissional que faz uso da hipnose no Brasil, né? Por que não dizer, a gente pode até fazer essa ponte, né, nas nossas percepções de outros lugares além do Brasil, com relação a essa visão ética. E para isso, deixa eu trazer aqui uma visão lá da filosofia, de Aristóteles, só para parafrasear ele e trazer esse elemento para a gente, em cima disso, fazer as nossas reflexões. E aí eu gostaria de saber um pouco da tua visão a respeito disso. Então, que para Aristóteles, ele diz o seguinte, que toda racionalidade prática visa um fim ou um bem. E a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras. E qual a maneira de alcançá-la, né? Então, ou seja, que essa seria a finalidade suprema, portanto, para ele, nós estamos falando aqui de felicidade e não de prazeres, riquezas, honras e tudo mais. Ou seja, de uma vida virtuosa, né? Aquilo que a gente falou antes, né? De uma vida orientada na boa-fé. Dentro desse princípio,
que é agnóstico à profissão, e eu diria até agnóstico ao elemento da hipnose, mas considerando a hipnose como um conjunto de ferramentas, ou uma habilidade, ou um conhecimento, sem entrar no aspecto teórico do que é a hipnose, mas entendendo que a hipnose pode propiciar um nível de influência mais elevado, né, por conta de todo a constelação, né, hipnótica, com todo o impacto que a hipnose pode provocar, seja através dos elementos de sugestão, seja através dos elementos do transe, ou mesmo do simples título de hipnose, né? Quer dizer, quando a gente vê a palavra hipnose, todos os aspectos míticos, né, e místicos com relação à hipnose. Como é que aqui nós podemos fazer aqui um paralelo, baseado na tua experiência, disso, né? Dessa ideia prática da ética dentro da perspectiva da hipnose. E como é que a gente pode traçar esse panorama desde a sua perspectiva na realidade brasileira hoje dos praticantes da hipnose em qualquer área com relação aos princípios éticos? Olha, Fábio, conhecimento é poder, né? Assim, eu acredito muito nessa frase e a partir do momento em que você começa a estudar a hipnose, você passa a ser responsável por um tipo de conhecimento que, como eu disse, não é todo mundo que tem, né? É um conhecimento ainda muito velado, muito obscuro para a maioria das pessoas, para o grande público em geral. E que carrega ainda toda uma alcunha, toda uma construção de misticismo, de coisa obscura, de coisa assim meio esotérica quase, né? E no sentido mais puro da palavra esotérico. E a partir daí eu acredito que as pessoas que se formam, que começam a estudar, que começam a fazer os cursinhos, etc e tal, elas precisam ter esse bom senso construído, né? Esse senso, na verdade, bom ou não é da pessoa, mas esse senso do que a hipnose é capaz, do que a hipnose pode proporcionar, né? E com a mão nessa ferramenta, com essa ferramenta pronta para ser usada depois que você se forma ou que você adquire um nível de conhecimento suficiente, você vai fazer o que com isso, né? E esse é o ponto. Você pode usar isso de uma forma absolutamente maravilhosa e digna e ética, e pode usar isso da pior forma, né? Como por exemplo, que eu sou altamente crítico a esse pessoal que usa hipnose para conquistas afetivas, para seduzir, para hipnotizar mulheres sonambúlicas e tomar elas ao seu... A questão da hipnose da sedução, né? Eu acho isso tão baixo, tão vil, tão pequeno, né? Em minha opinião pessoal, né? Eu não sou dono da verdade. Ao estilo Svengali. Sabe, assim, não tem por que a gente usar a hipnose para isso. É um uso baixo de uma sabedoria tão grande, né? Mas eu acredito que essa estrutura do comportamento ético, ele precisa ser ensinado. Isso falta nos cursos, né? Assim, isso tem que ser dado antes, né? É como se você fosse estudar alguma coisa relacionada a direito sem estudar as leis antes, entende? Sobre aquele assunto. Eu vou falar sobre importação e exportação. Beleza, vou trabalhar com isso. Eu tenho que conhecer as leis do país sobre importação e exportação. E para o país que eu for exportar, eu preciso saber as leis daquele país sobre importação e exportação. Então, eu preciso ter um conhecimento básico da hipnose, que é anterior ao conhecimento sobre até o que é a hipnose, que é, meu amigo, a partir de agora você vai ter um conhecimento técnico que você vai ter que usar ele de uma forma muito bem usada, né? Não vou estar te dando a espada, eu vou estar te ensinando a manejar essa espada, cuja maior parte do tempo ela tem que estar dentro da bainha. Ela não é para ser tirada e posta em luta a qualquer momento, de qualquer forma, né? Todo o uso da hipnose ele tem que ser bem pensado, ele tem que ser estruturado. O bom profissional vai saber a hora certa de usar isso ou aquilo dentro do trabalho. E sempre visando, o ponto é esse, assim, é uma bandeira, é um norte, sempre visando o bem-estar do cliente em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que você pode fazer com isso, seja lá o que for. Mas, em primeiro lugar, sempre objetivando a melhoria do estado atual do cliente, né? Ou do paciente, enfim, conforme a nomenclatura que se usa. E como eu te disse,
Eu não vou falar de ninguém do Brasil, mas eu posso dar um exemplo de alguém de fora, que aí não corre riscos de processo nem nada, dele fazer uma regressão coletiva numa sala com mais de 1.000 pessoas. E isso eu acho uma temeridade, assim, sabe? É um descaso ao personal, né? Assim, ao individual, à história de cada um, porque como é que você pode ter uma técnica que vá absolutamente funcionar e ter o mesmo efeito em 1.000 pessoas dentro de um auditório, né? E aquela coisa feita super rápida, e o pior, ele se propunha a atender pessoas de forma individual depois que esse negócio acabar. Então parece que é como jogar isca num mar cheio de peixe e depois é só recolhendo os anzóis, sabe? Eu acho uma temeridade. E obviamente essa consulta individual com ele era uma fortuna. E depois ele pegava a sua mala cheia de dinheiro e voltava para os Estados Unidos e deixava a galera aqui. E essa galera que fica, muita dessa, pensa bem em termos de estatísticos, quanto de conteúdo aflorado do inconsciente ficou pendente nessa galera? Né? Se de 1.000 pessoas, 5% ficar, são 50 pessoas. E aí apareciam essas pessoas no consultório do pessoal que já trabalhava com o Fernando, e para o próprio Fernando, quando ainda estava bem, com esse tipo de situação. Já chegava lá com conteúdo aflorado, não conseguia parar de chorar, e aí caía na nossa mão para poder, na mão deles, na verdade, que na época eu ainda estava no estágio, na mão deles para poder serem atendidos e consertar aquilo que o cara disparou. Né? Quer dizer, isso é um comportamento antiético muito claro e evidente. Porque um profissional não pode fazer e não era nem uma hipnose de tipo, vamos ver a suscetibilidade, aquela coisa bem frugal que a gente faz, que não tem muito problema, né? Embora possa dar, mas não tem muito problema. Era uma coisa de regressão. Ele pedia para as pessoas entrarem em contato com as questões emocionais. Quer dizer, se você dá tags assim soltas, né? Tipo, libere as suas emoções, vá ao seu inconsciente e traga. Caramba, cara, isso numa simbologia de quem era a pessoa, né? Isso tem uma força enorme, né? E isso ficava solto, ficava ao relento, né? Depois. Isso é o exemplo, acho que eu posso dar aqui, de um comportamento errado, de como não se deve, né, trabalhar, usar a hipnose. Porque não é para ser assim. A hipnose exige acompanhamento. Se você dispara um conteúdo inconsciente de alguém, você tem que estar atento àquilo e é aquilo para que aquilo não apareça depois. Uma vez, eu posso dar um exemplo do Fernando, que foi muito interessante na aula, para ver como é que essa coisa de despertar conteúdos é séria, né? O Fernando, uma vez em aula, usando um exemplo de fazer um braço esquerdo de uma aluna, ele falou, quem quer fazer? Vem aqui. A aluna sentou e ele fez uma desensibilização do braço, fez com que o braço dela se dissociasse do corpo para ele ficar solto, para ele ficar sem movimento, aquela apresentação, né, para mostrar o que a hipnose pode fazer, e o objetivo disso, que de repente é dar uma injeção, de botar um braço deslocado no lugar, enfim, qualquer coisa que você pudesse fazer com o braço desconectado, entre aspas, né? E a mulher, ela entrou em estado de crise, ela começou a chorar copiosamente, né, muito forte, e não voltava. O Fernando trouxe ela de volta e o braço não voltava. O Fernando precisou fazer uma intervenção ali que culminou numa regressão com ela de alguma coisa que tinha acontecido com o braço dela no passado, né? E por acaso ele, né? Por acaso a coisa aconteceu de ser ali com o Fernando naquela hora num exemplo, e ele contornou e tudo ficou bem, etc e tal, né? Isso, imagina, né? Você está falando de um aluno numa aula, num curso com o professor. Imagina num auditório com 1.000 pessoas, de um cara que está dando uma palestra, né? Quer dizer, eu entendo. Complicado, meio perigoso até. Você traz um exemplo interessante, porque eu acho que assim, a hipnose ela tem sido utilizada em vários meios, né? Você tem o uso da hipnose no ambiente clínico, aí você tem o uso da hipnose no ambiente mais chamado como hipnose de palco, ou seja, a hipnose no ambiente de entretenimento, seja ele numa convenção, seja ele na televisão ou mesmo, enfim, num teatro. E depois você tem o uso da hipnose em outras áreas, como por exemplo na odontologia, dentro da própria psicologia e na área da medicina, onde a hipnose é utilizada para vários elementos, como controle da dor e vários outros elementos como esse. Então, dentro de várias dessas áreas, né, da saúde e áreas também como, por exemplo, o esporte, para poder motivar o indivíduo. Quer dizer, são várias maneiras que a hipnose pode ser utilizada em várias áreas. E dentro desse sentido, né, como é que você vê
a ideia do uso ético da hipnose para poder permitir que o profissional não só siga o código de ética mesmo, os elementos que a própria função dele e a profissão dele exige, mas também como é que você vê algum outro fator adicional que possa, pelo fato de estar sendo utilizada a hipnose, requerer desse indivíduo um pouco mais de atenção e prioridade desde um princípio ético? Então, a gente sabe, né, como estudioso que somos, que existem N hipnoses diferentes, em N níveis diferentes, com N aplicações diferentes, né? Quer dizer, eu não desmereço estudos de PNL, por exemplo, que vão flertar com publicidade ou com algum outro tipo de coisa mais comercial até. Ok, porque isso aí é como eu disse, existem hipnoses superficiais, a gente está aqui conversando e eu estou hipnotizado com a ligação, né? Tô conectado aqui até para me reconectar ao momento aqui, o que eu tô na minha casa e tal, porque eu tô mergulhado aqui no papo com você. Isso é de certa forma uma condição hipnótica. Isso não é nenhum problema, quer dizer, pessoas que fazem uso dessa coisa mais superficial, eu acho ok, embora eu não concorde, não goste, aí é uma questão minha pessoal, de hipnose de show, né? Naquela discussão até que a gente estava tendo no nosso grupo, eu concordo com você quando você diz que a coisa sendo feita de forma ética, de forma cuidada, como aspecto até de entretenimento, e esse profissional ser balizado, né? Quer dizer, e ter o seu comportamento pensado de forma a fazer só aquilo, tudo bem, assim, embora eu acho que hipnose é uma ferramenta clínica, porque eu fui meio que quase que doutrinado a entender dessa forma, eu aceito, quer dizer, como eu disse, é minha opinião, mas ok, desde que seja feita com cuidado, né? Eu acho que tudo, respondendo a tua pergunta, seria uma palavra só, que é cuidado. E o que está por trás dessa palavra cuidado? Tá conhecimento, tá estudo, tá cuidar. Cuidar é estudar, cuidar é perceber quem está do outro lado na tua interlocução. Cuidar é estar de olho no que você está fazendo com aquela pessoa. Eu posso fazer uma demonstração de hipnose com coisas muito simples, eu não preciso usar ponte humana ou passar um carro na mão do indivíduo para dizer assim, olha, ele não está sentindo dor. Né? Existem umas aberrações que assustam muito até onde a gente pode ir, né? Quer dizer, o ser humano tem umas questões emocionais, os seus lados sombra aí, as suas pulsões de morte, como dizia Freud, que fazem coisas que são bizarras até, né? Um programa de televisão, essa cena de carro passando em cima da mão, eu vi num programa de televisão, eu fiquei chocado. Eu nem lembro o nome do hipnólogo, até bom, porque senão eu xingaria ele aqui agora. Porque é incrível, o cara. E você vê, Fábio, que falta estudo. E o cuidado que eu falo é o estudo. Porque nessa cena do carro, eu acho que é um ótimo exemplo para aula. Eu uso essa cena, inclusive, para aula de ética. E aula de fisiologia também. Porque o cara que estava hipnotizado, né, na plateia lá, que ele bota para passar a mão no carro, juro, cara, eu queria pegar esse vídeo, é difícil porque tem muitos anos, mas nem sei onde eu vou achar. Mas, o cara, na hora que o pneu encostava na mão dele, ele recuava a mão mesmo hipnotizado, a mão não ficava espalmada no chão. Porque o senso de preservação do corpo, ele é encefálico, ele é do tronco encefálico, ele vem automático. A hipnose não vai fazer, você não faz uma pessoa parar o coração ou parar de respirar com hipnose, porque o tronco encefálico não deixa, é autônomo, ele é autônomo. Então, assim, o cara mesmo hipnotizado, ele não deixava, ele tirava a mão por reflexo. Mesmo o cara mandando ele ficar com a mão, mesmo o cara dizendo que não podia, né? Quer dizer, o próprio corpo do cara estava reagindo à má técnica do hipnotizador, que não estava se dando conta que antes da hipnose tem o reflexo, que tem o natural, que é o instinto de preservação. E o Fernando usava uma frase que eu acho ótima, que é uma visão assim que eu, a partir do momento que eu aprendi, eu uso dessa forma e penso dessa forma. A principal função do nosso cérebro é defender o nosso organismo, é nos manter vivo. Ele faz tudo para que a gente se mantenha vivo.
né? A função da nossa mente, do nosso cérebro, do que está na nossa caixa craniana, são dezenas, e é o grande segredo até hoje da humanidade. A neurologia ainda está avançando, mas ainda é muito pouco perto do grande segredo do que o cérebro é. Eu estou em contato agora, inclusive aqui no Rio, com o pessoal do Instituto Estadual do Cérebro, que são pesquisadores e tal. Estou fazendo um trabalho com eles para minha tese de doutorado. Depois eu falo com vocês isso em outra oportunidade. E que é muito interessante pensar isso como o cérebro um mecanismo de defesa do corpo, né? Então, por mais que você... É aquela história, ninguém vai matar ninguém, hipnotizar alguém para matar o outro, porque matar não está na índole daquela pessoa, ela não vai fazer, né? A gente vê exercícios aí de Darren Brown, aquelas coisas que ele faz forçando uma barra danada, super editada na televisão, e ainda assim certos indivíduos não conseguem fazer, porque fere a pessoa de alguma forma, né? Fere a ética, fere a moral. Fere a ética, fere a moral, né? Exato. E é muito interessante pensar isso como ética e moral, como uma coisa absolutamente neocortical, né? Quer dizer, que é do humano, da reflexão, da cognição, da cultura, do conhecimento, dos valores, da criação. Está toda no que a gente fala que é da constituição do indivíduo, né? E que às vezes tem mais força do que o poder de um hipnotizador. E isso é ótimo da gente saber que assim, a gente está preservado, o nosso cérebro nos preserva, mesmo contra aqueles que fazem absurdos com a gente. Mas só não querendo desviar muito, voltando para a questão da ética, eu acho que é por aí. A questão que o cuidado, né? Eu acho que a resposta para você é essa palavra, é cuidado. E cuidado significa estudar, cuidado significa respeitar. É respeito e estudo, basicamente, né? Se você estuda bastante, se você respeita bastante as pessoas e entende o que é atender, entende o que é trabalhar com saúde, vai bem. Agora, sem isso realmente fica complicado, assim. É verdade, né? Essa palavra cuidado acho que faz todo sentido, e aí faz um resumo bem claro do que é esse elemento ético dentro do princípio do uso mesmo da hipnose, né? Em qualquer área. Você mencionou de uma discussão que nós tivemos no nosso grupo, né? Eu quero explicar o que é o nosso grupo. Basicamente, quando nós falamos o nosso grupo, né? Porque nós já somos aí da antiga, dessa parte das redes sociais, né? Você mencionou o Orkut. Hipnose do Orkut, né? Nós já estávamos lá, né? Interagindo e tudo isso. E hoje em dia, nas comunidades, nós estamos bem ativos aí, quer dizer, nas comunidades, tanto no Facebook, também enfim, nos grupos de WhatsApp e Telegram. Uma coisa que é importante ressaltar, e aí eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito disso, né? E se você quiser deixar alguma palavra a respeito dessa ideia do que é o grupo, né? Que você mencionou, porque daí isso dá uma dimensão um pouco mais clara para quem está escutando. E porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, sobre ética, né? Essa proposta desse grupo. Pode fazer um resumo breve do que é esse grupo? A gente tem, na vida, eu acho que a gente é muito parecido com certas coisas da química, né? A questão das polaridades. A gente vai se juntando, né, com os nossos afins, de certa forma. Pessoas que têm o mesmo pensamento, que é tornar a hipnose algo mais sério, tornar a hipnose algo mais estruturado, principalmente visando essa questão da ética, né? Ou seja, um grupo que se forma a partir de uma demanda, né, necessária da nossa sociedade brasileira, de que precisa haver algum tipo de controle, de regulação, porque a coisa está uma bagunça, na verdade. A gente tem hoje pessoas dizendo que tem títulos que não existem, a gente tem pessoas que fazem cursos de final de semana e que já se dizem hipnólogo, e esse também mora uma questão aqui, né, que no Brasil a hipnose não tem regulamentação absolutamente nenhuma, como eu falo sempre, é terra de ninguém. Basta querer, né? Basta o indivíduo falar assim, vou ser hipnólogo, que ele pode se dizer hipnólogo. E isso é muito sério, muito grave, porque como a gente já falou anteriormente aqui nesse papo, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa, né? Com muitos recursos. E aí a gente sentiu por necessidade de criar uma espécie de
confraria, né, vamos dizer assim, na verdade uma liga, né, uma ideia de que as pessoas capitaneando como mote principal o uso da hipnose de forma consciente, de forma plena e de forma estudada, de forma ética, né, como um todo, a gente está nesse embrião aí da formação dessa Liga Brasileira de Hipnose, Liga Nacional de Hipnose, para poder tentar ter algum tipo de parametrização sobre essa coisa dos cursos de hipnose clínicas, né? A gente está falando, não tem como a gente querer falar da hipnose como um todo, porque não daria para abarcar isso tudo, né? Então a gente está falando da hipnose clínica. No caso da hipnose clínica, a nossa ideia, a nossa pretensão é que a gente vire uma espécie de certificadora, né, de entidade certificadora dos profissionais da hipnose clínica, né, como uma intenção, na verdade, né, nossa, né, pessoas sérias. Para estar nesse grupo são apenas pessoas que visam a hipnose como ferramenta séria, pessoas que têm muito estudo, são pessoas que sempre levaram a sério, são extremamente estudiosos, extremamente bem formados e que não param de estudar, que não param de estar trabalhando em cima disso, né? Isso aqui eu acho que é um bom exemplo disso, esse teu trabalho com podcast justamente visa, né, levar mais informação numa gama e num grupo de pessoas, num alcance maior. Então a nossa ideia desse grupo é essa, basicamente, fazer botar as coisas mais reguladas, assim, né? Sem querer ser o dono da verdade, sem querer ser o dono da bola, mas botando regras no jogo, né? Marcando o campo, definindo o tamanho da trave, sendo um pouco de juiz aí, porque para ninguém ganhar no grito as coisas, né? E para evitar esse tipo de situação que hoje existe no Brasil, de muita mentira, de muita desinformação proposital, né, que é para justamente angariar pessoas para uma coisa, vendendo o terreno no céu, como a gente fala, né? Então o objetivo do grupo é esse, é fazer a hipnose do Brasil se tornar mais ética. Eu acho que, se fosse resumir mais uma vez a coisa, né, é fazer com que a hipnose se torne uma ferramenta usada de forma mais estudada, né, com mais conteúdo, com mais sabedoria e de forma mais ética. Que acaba se vinculando, né? Quer dizer, ser mais sério é ser mais ético. Então eu acho que é isso. Resumindo definição do nosso grupo, eu acho que é por aí. Bom, legal. Eu acho que aí você faz um apanhado do que é a Liga Nacional de Hipnose Clínica, né? E o que é a proposta dessa organização, desse grupo, né? Que, na verdade, é uma iniciativa que eu tenho entendido que traz essa proposta ética aí dentro do mundo da hipnose. E, obviamente, com a felicidade de ter você aí como atual presidente dessa liga. Eu quero dizer o seguinte... A cadeira estava vaga, né? Eu fui lá e sentei. mas não por acaso, né? Você podia até comentar uma das suas funções dentro do Conselho de Psicologia, como é que é o seu trabalho com relação à ética, para a gente poder avançar para a parte final dessa nossa entrevista. Claro. Eu também, há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fui convidado por amigos meus da própria psicologia a compor, como colaborador, a Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, né, que é o conselho que regula a atividade do psicólogo e faz com que, na verdade, na prática, a gente recebe denúncias contra comportamentos antiéticos do profissional psicólogo. E a gente julga essa denúncia, faz um estudo documental, é um trabalho meio que de advogado, assim, porque a gente estuda os regimentos da psicologia, né, e o código de ética do profissional psicólogo, e com base no que está sendo denunciado e com base no que a gente lê, né, e consulta na base do nosso código de ética, a gente dá pareceres, né, escritos sobre aquela denúncia, para se fazer algum tipo de processo, para virar um processo administrativo, que pode ir desde uma advertência simples até a cassação do registro profissional da pessoa, claro, dependendo do conteúdo da denúncia, né, e da averiguação que a gente faz dessa denúncia. A gente chama às vezes as partes para poder se esclarecer, para fazer esclarecimento, né, de forma presencial, e esse parecer é julgado numa plenária, né, onde tem um corpo de psicólogos dentro da própria estrutura do CRP que define se esse parecer tá aprovado ou não. E a partir desse parecer que se faz o processo, né? E, cara, a gente tem
o CRP é uma eleição, né? Quer dizer, tem uma chapa, né, que concorre e assume o CRP durante um determinado período, e a gente está agora correndo atrás de fazer um trabalho atrasado, porque a chapa anterior a essa deixou muita coisa simplesmente sem ser sequer aberto as denúncias. Então, quando eu comecei lá, né, foi no final de 2014, se eu não me engano, no início de 2015, eu estava fazendo processo de 2007, 2006 ainda, né? E coisas bizarras, assim, porque você tem, às vezes, muita discussão parental, né? A questão com criança, laudo de psicólogo que fala sobre a criança com o pai ou com a mãe, e o pai e a mãe questionando esse psicólogo dessa forma, e coisas assim que a criança até já cresceu, né? Nesse nível de, né? Meu filho tem 6 anos, mas peraí, 6 anos em 2002, em 2006, né? Agora em 2016 ele tá já com, meu Deus, já tem 16, então já não é mais uma criança. Como é que a gente lida com isso? Mas ainda assim, pelo trâmite legal, a gente tem que dar cabo disso tudo, e felizmente a gente está conseguindo correr. Já estamos em 2014 no processo, já estamos começando para 2015 para poder botar isso tudo em dia, e basicamente, respondendo a tua pergunta, fazendo isso, né? Colocando o código para funcionar. Olha dentro só, da estrutura. Muito bacana isso, né? Porque isso também dá uma dimensão da tua experiência prática e da tua influência, não só desde a perspectiva teórica, mas também efetivamente de uma perspectiva operacional, né, do seu dia a dia dentro dessa atividade aí com relação aos princípios éticos e tudo mais. Olha só, Lauro, uma das coisas que eu acho que faz sentido eu trazer aqui agora é uma frase que eu gosto muito. O autor dessa frase chama-se Horst Mathai Kelly. E essa frase, ela faz todo sentido, e eu gosto muito dela, porque ela diz o seguinte: o verdadeiro problema ético não é a moral, senão a ação individual. E aqui nessa frase eu reconheço a ideia de que quando nós associamos com a ideia da hipnose, muitas vezes não é a hipnose o elemento problema, senão o próprio indivíduo que pratica essa hipnose, né? Perfeito. Onde é que eu assino? Exatamente. Você concorda com isso, né? Muita coisa, totalmente. Exatamente isso. Você sabe que no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, tem em um dos capítulos, eu termino ele, e é justamente quando eu falo a respeito dos perigos da hipnose, eu termino dizendo o seguinte, que a verdade é que na prática da hipnose, como em qualquer outra área, a postura ética é imprescindível, e os perigos são oriundos, via de regra, da índole ou má-fé dos seus praticantes. Ou seja, é a minha reflexão que vai em cima dessa frase que eu acabei de ler, que eu adoro. Perfeito. Né? Eu quero assinar embaixo dessa também. Perfeito. Não, é exatamente isso, cara. E eu já pensei muito sobre isso, Fábio. Inclusive, no meu mestrado, eu escrevi sobre burla, né? Sobre o ato de burlar. Foi dentro da tecnologia da informação, que é uma área que eu sempre também tive presença. Mas é muito interessante você notar, e eu concluo isso no meu exercício do mestrado, duas coisas. Primeiro, que não existe uma área sem a outra dentro da tecnologia. E segundo, que você tem que ver a verdadeira motivação do indivíduo para burlar algo, né? Porque burlar nem sempre é um comportamento antiético, mas necessariamente o comportamento antiético ele burla, né? Porque na antiética você está deixando de fazer algo que deveria ser feito, então você está burlando o processo, né? Então, se você não estudou o suficiente, está atendendo sem materialidade, sem conhecimento suficiente, você está burlando uma etapa da tua vida que é o estudar, né? Então eu acho que é por aí mesmo, é no indivíduo, né? O indivíduo que tem a coisa da malandragem. E se a gente parar para pensar na formação do brasileiro, né? A gente tem todo um histórico né, da famosa lei de Gerson, né? E se você aplica ela no mundo da hipnose, ela encaixa absolutamente como uma luva, né? Que, para quem não sabe, é uma frase do Gerson, um jogador de futebol, num comercial da década de 70 de cigarro, onde ele fala, né? O cigarro tal é para quem gosta de levar vantagem em tudo, certo? Né? E essa coisa do levar vantagem em tudo, do roubado é mais gostoso, isso são construções psicossociais muito bizarras, mas que retratam bem o que é o brasileiro no sentido da falta de cultura
para promover o comportamento ético. E só através da educação é que você se torna ético. Só através do conhecimento é que você se torna ético. Né? A gente, quando é bebê, quando a gente é criança pequena, a gente não pega o brinquedo do amiguinho porque ele pertence a um amiguinho. Né? Então, ali naquele momento, com 1 aninho, você começa a aprender que existem coisas que não são suas. E ali começa o comportamento, o aprendizado do comportamento ético, que é: não mexa naquilo que não é seu. Né? Isso é só um exemplo pequeno, né? Mas que a gente pode entender sobre essa estrutura dessa frase ótima que você colocou, tanto a do pensador quanto a que você escreveu no seu livro. Está no indivíduo a questão, não está na hipnose. E é perfeito essa colocação, porque a gente tem que se preocupar realmente com que indivíduo é esse? Quem é esse cara? Qual é a história dele? O que ele está fazendo aqui? O que ele está querendo com hipnose? Né? Porque se você olhar para o passado das pessoas que a gente sabe no Brasil que não são pessoas dignas de usar a hipnose, né? Porque é uma questão, eu acho que até de dignidade mesmo, assim, é nojento certas pessoas, não vou citar nomes, mas você sabe bem do que eu estou falando, né? Fazerem uso do nome hipnose da forma que eles fazem, como se fosse McDonald's, né? Como se fosse franquia. É um absurdo. Eu acho que aí você começa a entrar num aspecto que é realmente uma definição clara, né, do comportamento ético e antiético, e eu acho que dentro do pano de fundo desse episódio de hoje é bem interessante para a gente poder discutir. Eu acho que talvez deixa eu buscar aqui uma metáfora, porque você falou um pouco da tecnologia, né? Numa metáfora eu poderia dizer o seguinte: quando você, como programador de computador, você desenvolve um software, o software, ele carrega a inteligência dada pelo programador, né? Então, nesse sentido, o programa escrito, ele não tem nenhuma intenção de prejudicar, né? Por exemplo, ele poderia ser um vírus de computador, né? Quer dizer, o programador... Ele cumpre a função dele. Ele vai lá, desenvolve uma lógica, e essa lógica, quando executada, pode ser para poder, enfim, permitir hackear um sistema, para poder permitir burlar o sistema, né? Usando o termo que você tinha comentado. Mas não necessariamente o software, ele executa algo bom ou ruim, é sempre o que foi programado, né? E da mesma forma eu entendo que, assim, no princípio ético, aqui faz todo sentido, ou seja, a gente poderia usar uma frase e dizer assim: olha, nunca devemos criar um programa, um software com a intenção de prejudicar algo ou alguém, né? Mas desde esse princípio, nós estamos falando aqui basicamente de quem cria o software, né? Quem usa a hipnose, quem faz o uso dessa hipnose e qual o impacto que essa hipnose vai ter nas pessoas ou em alguma coisa. Essa alguma coisa é o seguinte: muita gente também fala, eu usei o alguma coisa simplesmente para dizer o seguinte, quer dizer, hipnose é algo natural, né? E como algo natural, às vezes nem sempre é uma pessoa que provoca hipnose em nós mesmos, senão às vezes somos nós, como indivíduos, nos conduzindo à própria hipnose, né? Aos estados de hipnose, como auto-hipnose. E uma das coisas que às vezes eu fico filosofando e tratando de encontrar respostas, e aí nessa conversa contigo, eu acho que a gente abriu espaço e pano para manga para muito mais discussões futuras, talvez em outros episódios, né? Principalmente com o aspecto dos estudos da neurociência e como é que isso se aplica à hipnose, que me interessou bastante. Mas uma coisa que eu fico filosofando e que me chama a atenção é: quando eu estou falando de ética de um indivíduo, né, fazendo uso da hipnose para com o outro ou para o outro, como é que será que a gente poderia refletir, desde um princípio ético, o uso da hipnose consigo mesmo, ou seja, a auto-hipnose? Existiria algum elemento que a gente poderia explorar aqui nisso? Eu acho que é o mesmo princípio da heterohipnose, né? Quer dizer, é o estudo, né? Para a auto-hipnose ser boa, o indivíduo precisa estudar bastante sobre a auto-hipnose, né? Então, quanto mais conhecimento ele adquirir sobre a auto-hipnose, nos livros, nos vídeos, nas técnicas, na prática, né? A própria prática, ela é ética, né? Porque ela é experimental, ela te faz fazer, né, o algo em si.
Então, eu acredito que para a auto-hipnose seja isso, seja também a questão do comportamento ético para a auto-hipnose é o estudo, né? É saber os seus próprios limites, é se entender melhor, é se conhecer melhor, né? O famoso conhece-te a ti mesmo, né? Eu acho que é por aí, né? Porque não tem muita coisa além, né? Porque você está fazendo com você é o responsável por você é o dono por você. E aí cai numa questão filosófica para mim, que é o existencialismo, né? E que eu acho que cada indivíduo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que era, assim, cada um tem que responder por si. Verdade. Né? Então eu tenho isso como filosofia, e sendo essa filosofia e pensar em termos de ética, a única coisa que dá para dizer é: seja ético consigo, né? E o que é ser ético consigo? Se respeite, e para se respeitar em termos de hipnose estude. Como dizia Spinoza, né? Não rir nem chorar, mas compreender. Tipo isso. Bom, muito bem. Lauro, nós chegamos aqui já no momento final, na parte final do nosso episódio de hoje. Passou rápido, que eu tô vendo aqui agora, nossa, 1h15 já. Passa rápido, na verdade. Muito rápido o papo desse, muito bom. Eu fico feliz da tua participação e aproveito para te pedir o seguinte: as pessoas que queiram, por exemplo, saber a respeito do teu trabalho, entrar em contato contigo, conhecer mais a respeito do teu pensamento, falar contigo, como é que a pessoa vai te encontrar? Como é que ela pode te localizar? Olha, eu costumo dizer que na internet eu sou tudo LR Pontes. LR Pontes. Então, com esse princípio, você me acha na internet de alguma forma pelo Google. Além disso, né, enfim, a Casa de Ferreira Espelho de Pau, embora eu saiba de tecnologia, eu ainda não construí meu site direito, e eu estou envolvido agora com a questão do doutorado, então eu não tenho como olhar para nenhuma outra coisa no momento, a não ser os livros acadêmicos, que eu tenho que escrever uma tese até março do ano que vem, né? Então, que eu defendo a tese em março do ano que vem. Então, assim, quem quiser falar comigo, pode me procurar por esse LR Pontes, que eu estou bem disponível aí. Meu e-mail é lrpontes@gmail, né? Eu tinha o lauro@globo.com, ainda tenho, mas ele está dando uns problemas, então eu estou preferindo dar o meu do Gmail, que é certo de chegar. Então, lrpontes@gmail, né? Meu Facebook, Lauro Pontes, é fácil de me encontrar na hipnose prática, no grupo. E eu atendo no Rio de Janeiro, né? Eu sou psicólogo clínico, como eu falei no início, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, né? E posso dar meu telefone também, não sei, estou me sentindo naqueles programas de auditório que a gente oferece o telefone no final, mas eu acho que o LR Ponte já dá para achar, né? E aí pode, até no próprio Telegram é LR Ponte também, eu acho que fica fácil de achar. Ficou muito fácil agora, eu acho que as pessoas vão poder te localizar muito fácil nas redes sociais, na internet. LR Pontes. Isso. LR Instagram, tudo é LR Pontes. Muito bom, meu amigo Lauro Pontes no Hipnocast, muito obrigado, um grande abraço. Imagina, eu te agradeço a oportunidade aí de poder falar mais um pouco sobre esse tema tão caro pra gente, né? Tão caro e tão preocupante pra gente, e estou sempre à tua disposição e para o que precisar aí pra gente fazer o nome da hipnose crescer cada vez mais de forma ética e correta. Com certeza, um grande abraço. Um grande abraço, meu querido, tudo de bom aí. Um abraço, tchau, tchau. Muito bem, esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br. E o Hipnocast continua no Telegram. O nosso grupo é telegram.me/hipnocast. No mais, até o próximo episódio e um grande abraço. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.